Meus amigos, Caim ou Abel? Pílula azul ou vermelha? Quebrar o sistema ou não? Não é coisa de chapéu de alumínio. Isso é mais real do que você imagina. Por isso a gente pegou essa imagenzinha do Morpheus com a pílula vermelha e a pílula azul. Tem recebido muitas. Não, na verdade, tem tido muitas conversas com pessoas, entre aspas, próximas do meu círculo, assim, né? Falando sobre isso, sobre como elas se sentem quando elas estão envoltas em lugares onde elas moram também, sobre pessoas que estão na Matrix. Como assim na Matrix? Essa coisa de ser gado, de ser porco no chiqueiro, de fazer as mesmas coisas sempre, de trabalhar para sobreviver e não para viver, e para viver através de migalhas da mesa dos que podem, ou através de migalhas da mesa onde você se coloca, onde você nasceu, onde os seus pais, infelizmente, foi a condição que te deram, ou aonde a situação que você tá. E esse é um tema do nosso vídeo de hoje, que estamos produzindo hoje, entende? Podemos ir através de conteúdos onde vão falar sobre isso, sobre produtores de conteúdo que fazem, tipo Daniel Lopes e tudo mais, ou livros, mas vamos dar nosso conhecimento geral sobre isso. E o meu conhecimento geral é que realmente a gente vive numa Matrix sim. E a gente conversa muitas vezes, eu e o Cláudio, como vamos correr ou em caos nossos particulares, que realmente tem muitas coisas esquisitas. E conforme você vai andando pela sua cidade, você vê, né? Realmente a quantidade de antena, a quantidade de sinal, a quantidade de coisas que podem perturbar o raio de distância, o raio de sintonia seu com o universo, ou seja lá, com o que você acredita, o que faz muito sentido. E uma indagação muito simples é o seguinte, cara, as árvores elas bloqueiam sinais também. Tô botando vários pontos aqui pra gente começar já com o pé na porta. As árvores bloqueiam vários sinais também, tudo mais. Mas você não vê árvore em bairro de rico, né? Não, você vê muita árvore em bairro de rico e de pobre você vê muito pouco, né? Sabe? Parece que eles querem realmente se proteger dessas coisas. E dentre outras que a gente conversa que realmente, por que fomos jogados aqui? Eu sei que no cristianismo a gente acredita. Essa é a minha introdução, viu, galera? Vamos lá. Enquanto isso, vão comentando aí o que que vocês acham. Tô falando abobrinha, tô falando a verdade. A gente tá mexendo com você, vai comentando, beleza? Pode ir comentando. Quem chegou até aqui, comenta aí. Cheguei até aqui. Eu vou continuar daqui. Então, rapaziada, eu creio sim que a gente vive numa Matrix. Mas eu também acredito em várias coisas, né? Eu ainda não tenho a verdade absoluta de nada disso, ainda não tenho. Mas eu vou especular aqui. Eu acredito sim que divino uma Matrix, através do cristianismo a gente crê, né? A galera crê, na verdade, todo mundo crê, né? Do cristianismo, que Deus criou o mundo e tudo mais, blá blá blá, e o homem e a mulher. Eu tenho minha crença sobre algumas coisas, e principalmente sobre Jesus. Mas sobre isso, cara, tudo me leva a crer realmente que um ser criador que é um pouco diferente em algumas partes do texto da Bíblia, que eu realmente não sei quem é quem ali. Para mim o que fica mais claro depois do Novo Testamento, um pouco mais, mas também não é muito. Mas ali que tenha muito a ver com isso, sabe? Por que que esses seres humanos estão aqui? Nós estamos aqui? Por que que as coisas funcionam desse jeito? Será que é um ser controlando esse universozinho aqui? Será que é um ser controlando só o nosso sistema solar? Será que é um ser controlando só a nossa galáxia? Tá fazendo Será o que é quê? uma galáxia mesmo? Sabe? Será que isso que a gente está olhando no céu realmente são estrelas que já morreram? Será que realmente tem uma lua ali mesmo? Sabe? E vou entrar também no mérito dos terraplanistas. São amigos do programa aqui. Brincadeira. Que será mesmo, cara, que eles têm a razão também? Entendem? Não, mas está indagando muita coisa. Estou indagando mesmo, cara. Vamos sair, vamos pensar. Será? Quantas fotos a gente tem realmente da nossa Terra do lado de fora? Ah, mas isso é mais comum, pô, a gente aprendeu na história. Mas eu vou te falar outra coisa. Vocês viram aí recentemente que está tendo um objeto interestelar que entrou no nosso sistema solar, blá blá blá. Tá, quando chegar em Saturno vão apontar o Webb, James Webb para ele para ver. E não tem nada da NASA, não tem uma fotinha, cara. Quando saiu, agora eu já não sei, beleza? Quando eu soube desse lance, eu não achei nada da NASA. Mas já tinha gente com aparelho, telescópio caseiro que comprou com seu próprio recurso e tudo mais, né? Mas aqueles ponta de linha que não tem aqui no Brasil, conseguiu filmar, cara.
filmar o negócio que tá entrando no sistema solar. Não tô nem falando perto da Lua. É muito longe, conseguiu filmar o objeto entrando. Por que a NASA não tem nada disso na hora do que eu vi, né? Aí vocês podem conferir depois. Por que não tem nada disso? Entende? E é dentre todos esses assuntos que a gente vai tentar se aprofundar. Eu fiz essa pequena e grande introdução pra gente começar a macetar bonito isso hoje. Beleza, com vocês aí, nosso querido Cláudio Uramesh. É isso aí, rapaziada. Vamos lá. Depois dessa introdução maravilhosa e diversa qualidade, vários temas que deixa a sua cabecinha confusa, meu Vai jovem, ele. né? Aquela cabecinha, mas é de cima, tá? Para de ser safado. Então vamos lá. Vamos entrar no mundo fantasioso de Bob. Já diria Mas não o. Né? Daniel Lopes, né? Mas não tão de Bob assim, né? Vamos lá. Pílula azul ou vermelha? Então, a verdade já dizia Jesus. Eu sou o caminho e a verdade, né? E muitos acham que seguindo ele, seguindo do jeito de cada um, né? Acha que só por seguir ele do jeito que os pastores dizem, você está seguindo Jesus. Mas quando Jesus disse seguir a ele está dizendo as atitudes, né? De Jesus. Então você tem que ter um aprofundamento em saber quem era Jesus e o que ele fez, né? O que ele fez na época dele, na cidade onde ele entrava, nas cidades onde ele frequentava, o que ele abalou na época em questão de sistema político, religioso, né? Mas vamos lá. Rapaziada, a primeira pergunta que lhe faço a vocês é essa. Em algum momento da vida de vocês já se sentiram em uma Matrix? Em algum momento da vida de vocês já pararam para pensar que nada faz sentido? Que nada tem nexo com nada? O que dizem para você não parece ser, não faz sentido nenhum? Lá dentro de você, você sente que você é algo mais. Tua alma quer algo mais, não simplesmente trabalhar, ter uma família, uma esposa, um filho e morrer, que é algo mais do que isso, né? A gente traz aí um exemplo do filme Matrix, né, com Keanu Reeves. Matrix, o famoso Neo, o escolhido. Olha que interessante, o escolhido. Trazendo aí para uma paralela aí junto com a Bíblia, né? Que tem até a série chamada The Chosen, que significa os escolhidos, né? E aí, será que o povo cristão realmente é os escolhidos? Ou, na verdade, eles são apenas massa de manobra? Já pararam para pensar isso? Já pararam para pensar isso? Uniu ali, vamos lá, no filme Matrix, vou trazer uma referência aqui para ficar mais ilustrativo para você. No filme do Matrix, uniu a um hacker muito fodão, né? Na sua área. Ele vende hardware, Harvard, vende qualquer coisa para um monte de pessoas para burlar o sistema, né? E logo ele acaba sendo escolhido para despertar do sistema ali que ele vive, né? O que a gente pode falar, o sistema da realidade que ele vive, né? E oferecem para ele assim o seguinte: a verdade ou a conformidade. Você ou fica conformado ou você aceita a verdade, mas a verdade sempre é pesada. Vem com uma coisa. Um... Muita gente acha que quando encontra a verdade, ele vai encontrar paz. Mas na verdade,
a verdade da verdade, que você, quando encontra a verdade, você não vai ter paz. Não vai ter paz. Você vai ter um dessossego e depois você pode até ter uma paz. E aí? Eu pergunto agora outra pergunta para vocês. Vocês querem a verdade ou vocês querem a conformidade? Se vocês não quiserem a verdade, a possível verdade, porque eu não sou dono dela, mas se vocês quiserem a possível verdade, continua nesse vídeo que a gente vai falar. A possível verdade, uma das possibilidades que pode ser a verdade. Uma verdade que talvez vocês ainda não escutaram. Talvez vocês escutaram aí por alguns YouTubers, não sei, né? Talvez um pouquinho aí de Daniel Lopes, um pouquinho de Elan Jean Van Allen, né? Não sei. Será que eles estão certos? O que será que eles falam? Bom, não sei a religião de vocês, mas vou trazer aqui para o cristianismo. A Bíblia fala de um Deus uno, né? E para quem não sabe, da onde saiu o cristianismo, né? Da onde saiu o cristianismo, Cláudio? Para quem não sabe, o cristianismo saiu primeiro da Igreja Católica, cristianismo romano, né? Apostólico romano. E o cristianismo apostólico romano saiu da onde? Saiu do judaísmo. Então, primeiro o judaísmo, depois apostólico romano e depois cristão protestante, né? Cristianismo protestante, os perseguidos. Então, primeiramente, você tem que entender uma coisa: quem é cristão? A sua religião é derivada de outras duas religiões. Tá? Primeiramente, conseguiu entender isso? Que sua religião é derivada de duas outras religiões raízes. A primeira raiz é a judaica, depois a apostólica romana. Então, você já parou para pensar que talvez a tua Bíblia, ou o que chega até você, pode ter passado por muita peneira, muita tradução errada, muita interpretação equivocada, né? Só estou fazendo um questionamento. Dá sua opinião aí, Lucas. Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que eu perdi o cronômetro aqui? Calma aí. Esse vídeo tem hora para acabar não, gente. Hoje vai ser conteúdo. Vamos lá. Queria pegar aquele raciocínio que estava tendo indo correr. Pô, calma aí, calma aí, calma aí. Vai falando alguma coisa pra eu lembrar aqui, calma aí, deu um branco. É sobre a questão do cristianismo em si ser uma religião derivada de outras, né? Ela não é uma religião raiz. Não é raiz. O Ah, sim, beleza. cristianismo, o cristianismo protestante não é raiz. Uhum. Eu esqueci o que eu ia falar, mas vou falar disso aí. Então, é verdade. Até porque é meio. Pode se soar um pouco contraditório pra quem tá ouvindo. Deixa eu botar mais perto aqui. Pode ser um pouco contraditório pra quem tá ouvindo, mas é fazer essa massa cefálica pensar um pouco. Usar sua mente, que é uma ferramenta. Beleza? Então é o seguinte: Jesus realmente não criou nenhuma religião. É um Fato. fato. É um fato. Não tem como você contestar. E outra coisa é como Jesus veio quebrando muita coisa. Inclusive o templo, né? O comércio do templo lá e tudo mais. E outra coisa é a forma que ele não é material, né? Um cara que vivia na rua, fazendo o que fazia, né? E outro que realmente, para fechar isso, ele realmente não criou nenhuma religião. Essa religião do cristianismo realmente foi uma invenção posterior. Que na verdade o que ele. Podem escrever o que vocês quiserem embaixo, né? Mas é o que eu sei até o momento, pela vivência e tudo e leitura. O que ele fala, ao meu ver, até hoje, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e só, né? Pegaram realmente esse lance todo, porque o cristianismo foi ficando muito popular. Muito popular. E se você pensar na cabeça do passado, em que tudo é política, sempre foi assim, sempre foi Sempre, assim. sempre. Se você tem uma quantidade majoritária de pessoas
onde elas contribuem. Isso eu não quero só dizer no âmbito financeiro, monetário, né? De você pagar. Eita, como é que se fala? Pagar tributo, esqueci o nome que o pessoal pagava na Imposto, época. imposto. Imposto nessas coisas. Não é só isso, mas é a questão cultural também, né? Porque o império, ou quem está dominando ali na época, ele realmente quer, entre aspas, ter apoio, né, da massa, igual todos os vídeos que a gente fala. Ele quer ter o apoio da massa e a massa maior ali era o cristianismo. Só que o problema dessa religião inventada como base em Jesus, né? No início, que não se chamava cristianismo, Paulo só falava Cristo e tudo, era literalmente perder. Você tinha que perder tudo. Como isso funcionaria em um contexto do que eu acabei de falar aí, de arrecadação monetária, cultural, apoio da população para o reino? Como isso funciona? Se o cristianismo não produz nada financeiro? Me diz aí, rapaziada. Como um reino iria lucrar, ver vantagem em uma religião que a majoritária estava crescendo? Cara, tava bombando, tá crescendo muito. Porque antes você tinha que ter várias coisas e tudo mais para poder conhecer o paraíso das religiões, blá 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 blá. E o dele era simplesmente você. Simplesmente não, né? Você largar tudo e aceitar. Aí, acho que chegou o negócio aí, mano, pra tu. Tá, valeu. Olha depois. Aí é Falando simplesmente aí que eu você vou lá ver. aceitar o caminho, né? E você ser o mais simples possível, né? Continuar aqui, que a gente tá resolvendo, não tá resolvendo um probleminha antes.